Olá, eu sou a professora Thaisa Leal, do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Astos, e hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre tecnologias urbanas, cidades inteligentes, caminhos para um urbanismo centrado nas pessoas. Bom, o ser humano ele se move constantemente, seja por adaptações ambientais, sociais ou econômicas, e assim sobreviver. Mas a gente nunca se deparou com tantos desafios como os que a explosão populacional nas áreas urbanas tem nos trazido. Aqui a gente tem um gráfico com população urbana e rural no mundo, e dentre as mais de 8 bilhões de pessoas ao redor do mundo, mais de 4 bilhões aqui já vivem em áreas urbanas. E estima-se que até 2050, 7 em cada 10 pessoas vão viver nas cidades. No Brasil, essa diferença aqui ainda é maior, né? 86% da população brasileira já vive nas cidades, e estima-se que até 2050 esse número suba para 92% da população vivendo nas áreas urbanas. Então, à medida em que essas áreas urbanas crescem, né, em população e muita pressão é conferida aos sistemas urbanos já sobrecarregados, surgem novos desafios, né, tanto em várias áreas como habitação, saúde, mobilidade, enfim. Além disso, a urbanização tem um impacto direto nas mudanças climáticas, né? Os centros urbanos, eles concentram mais de 70% das emissões de gases de efeito estufa, em função de atividades como geração de energia, transporte motorizado, construção civil. E as consequências do aquecimento global nas cidades, elas afetam de forma desproporcional as populações urbanas mais pobres, né? Segundo a ONU, 20% da população mundial, né, cerca de 1,6 bilhão de pessoas, moram em habitações inadequadas e inseguras. E nesse contexto de moradias precárias, esse contexto aumenta a gravidade dos impactos dos desastres climáticos para os mais pobres, né? Ainda relacionando a urbanização agora com saneamento básico, segundo o Instituto Trata Brasil, cerca de 35 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à água potável e quase 100 milhões de habitantes ainda não são atendidos com coleta de esgoto. Então, eu vou trazer diversos conceitos aqui, iniciativas para melhorar as cidades, né? Soluções que foram desenvolvidas, mas eu sempre falo que não existe desenvolvimento sustentável, sem redução das desigualdades sociais, né? Então, isso é um ponto importante que deve ser levado em conta, né? Quando a gente pensa em cidades mais sustentáveis, mais inteligentes, mas que também devem ser mais inclusivas, né? Então, como a gente pode enfrentar esses desafios, né? Alguns deles, ou mitigar esses problemas, né? Existem diversos conceitos de cidades inteligentes foram evoluindo ao longo dos anos, né? Inicialmente tinha-se o conceito mais de digital cities, né? Que era mais integração da tecnologia na infraestrutura tradicional da cidade. Então, colocar câmeras, colocar luz LED nos postes, né? Fornecimento de energia através de usando medidores digitais e tudo mais. Depois veio o conceito de Intelligent Cities, né, que representa daí essa integração, né, de sistemas urbanos inteligentes. Então, os sistemas serem mais integrados, né? Então, antes a polícia tinha acesso às câmeras, mas depois houve um compartilhamento das informações, por exemplo, e daí o Detran também podia usar, acessar as câmeras para verificar veículos, então, que não pagaram IPVA, por exemplo, né? Enfim. Depois, no conceito de smart cities, né? Eu até trouxe os conceitos em inglês, porque em português, intelligent cities e smart cities são a mesma coisa, né? Que são cidades inteligentes. Por isso eu trouxe o nome do conceito ali em inglês, porque são coisas diferentes, né? E daí, no conceito de smart cities, foi dado mais prioridade para a qualidade de vida dos cidadãos. Então, focar em soluções
que de fato melhorassem a qualidade de vida das pessoas, né? Incluindo dimensões desde cidadãos inteligentes, viver inteligente, mobilidade inteligente. Depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre cada uma dessas dimensões, né? E por fim surgiu o conceito de Smart Sustainable Cities, né? Que daí trouxe esse foco em o viver sustentável, né? Então, em equilibrar o desenvolvimento social, econômico e ambiental, né? E capacitar os cidadãos para co-criar futuros urbanos que atendam às necessidades das gerações futuras, né? Também. Então, esse viver sustentável. Nas dimensões, né, que eu tinha comentado antes, ali a economia inteligente é mais focada em inovação, empreendedorismo, né, produtividade. Já o ambiente inteligente é mais focado em meio ambiente, né, que é focado em construções mais sustentáveis, energias renováveis, controle da poluição, resiliência climática. A governança inteligente é mais na transparência, né? Na transparência das informações, disponibilização de dados, participação dos cidadãos nas decisões, né? Políticas mais voltadas ao desenvolvimento urbano sustentável. O viver inteligente é mais focado na segurança, na educação, na saúde, na coesão social. Mobilidade inteligente é mais focada em integração multimodal, mobilidade ativa, né? Mobilidade não motorizada, infraestrutura digital para acesso às informações sobre o transporte, né, coletivo e tudo mais. E o cidadão inteligente, mais focado numa sociedade mais inclusiva, né, plural e aberta, né, onde é importante, né, a participação dos cidadãos nos diversos níveis e tomadas de decisão, né. Outra, ainda nessa parte de conceitos e também trazendo aqui uma norma muito importante, né, relacionada às cidades inteligentes, a NBR ISO 37120, né, que é desenvolvimento sustentável de comunidades, e ela traz indicadores para serviços urbanos e qualidade de vida, e ela é dividida em outras duas ISOs, que é a 37122, mais focada em indicadores para cidades inteligentes, e a 37123, mais focada em indicadores para cidades resilientes, né? Mas essa 37.120, então, que é a principal aqui, ela traz 19 dimensões aqui, e cada uma das dimensões, meio ambiente, mudanças climáticas, energia, educação, planejamento urbano, né? Traz dentro delas indicadores, um número ali de indicadores de cada área. E é uma forma importante de mensurar, então, né? A mensuração desses indicadores é uma forma importante de auxiliar no planejamento urbano, né? De forma que tu tem, então, subsídios, né, através do monitoramento desses indicadores, para desenvolver estratégias mais focadas em cada área, né? E mais assertivas. Então, a gente tem que pensar nesses rankings e nessas ISOs não numa forma, muitas vezes, de comparar com outras cidades, mas sim de se comparar consigo mesmo, né? Então, de ver a evolução desses indicadores ao longo dos anos, né? Ou o que que eles melhoraram, ou o que piorou, né? Para poder ver em que áreas especificamente tem que fazer melhorias, né? E também eu trazer aqui o ODS 11, né? Que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11, que é o mais relacionado com essa minha apresentação de hoje, né? Que é sobre cidades e comunidades sustentáveis, né? Que visa, então, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, né? Então, dentro desse ODS tem diversas metas, né? Voltadas tanto à habitação mais segura, sistemas de transporte mais seguros, acessíveis e sustentáveis, urbanização mais inclusiva e sustentável, né? É, Imagina quanto tempo já tem esse ODS, né? E aí já trazia, né? Esse enfoque de redução de mortes e pessoas afetadas por catástrofes, incluindo desastres relacionados à água, né? A gente está vendo tantas enchentes aqui no Rio Grande do Sul e em outros lugares do mundo também, né? E proteger as pessoas em situação de vulnerabilidade, que foi o que eu trouxe logo no início da apresentação, né? Que as pessoas
às vezes, mais pobres acabam sendo afetadas ainda mais, né, por esses desastres climáticos. Reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, prestando atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais, entre outros. Então, agora eu vou trazer algumas iniciativas de cidades inteligentes e sustentáveis, né? Trazendo algumas do Brasil, outras até de Passo Fundo, aqui onde eu moro, né? No Rio Grande do Sul, e outras do mundo, né? Então, em várias escalas aqui, mais regional e local, e também outras iniciativas que estão sendo desenvolvidas ao redor do mundo e que também podem servir de exemplo para a gente tentar melhorar nossas cidades. Então, no âmbito da mobilidade, né, e planejamento urbano, a gente tem o caso de Medellín, né, na Colômbia, que é um caso bastante conhecido e muito importante, assim, porque teve uma transformação territorial das zonas periféricas que foi muito grande, né? Então, uma das cidades que era uma das mais violentas do mundo nas décadas de 80 e 90, né? E que conseguiu reduzir as taxas de homicídio de 380 para 20, por 100 mil habitantes ao longo de 30 anos, né? Então, essa transformação, ela, através da criação de espaços públicos, solução mobilidade, investimento em educação e cultura, foi importante e uma coisa bem interessante é que esse projeto de transformação não se vinculou a uma gestão ou mandato específico, né? Foi um projeto que foi mantido ao longo de sucessivas administrações da cidade. Isso foi muito importante, que não começou e parou, e quando mudou ali o governo e tudo mais. Foi um projeto que continuou ao longo das administrações, né? E foi isso que fez ele conseguir essa mudança tão grande, né, na cidade. Aqui a gente tem uma coisa bem interessante que aconteceu lá em Medellín, né, que quando eles estavam desenvolvendo o plano de mestre de iluminação urbana, eles fizeram uma análise, né, sobrepondo as camadas de iluminação noturna e infraestrutura. Através dessa análise, eles viram que tinham ilhas de escuridão aqui na periferia, e que também essas ilhas de escuridão muitas vezes eram focos de violência, né, e segurança em bairros que eram totalmente desprovidos, né, de espaços públicos, equipamentos básicos. Então, eles resolveram selecionar dentre essas 30 e poucos é, reservatórios de água, né, eles viram que, na verdade, esses pontos de escuridão coincidiam com antigos reservatórios de água que já não eram mais utilizados. E aí selecionaram 14 desses locais aí onde tinham esses tanques, né, esses reservatórios, para fazer projetos de espaços públicos, né, para qualificar ali a vida nos bairros, né, nesses bairros mais pobres, assim. Então, eles chamaram esses projetos de UVAs, né, unidades de vida articuladas. Aqui tem alguns exemplos, né? Então, onde esses reservatórios de água foram transformados em parques públicos, né? Para as pessoas ali do bairro poderem utilizar e tudo mais, para caminhada, para lazer, enfim, né? Então, tanques de água aqui, que ele antes eram cercados e não podiam entrar e acabavam sendo utilizados ali, né, na parte para uso de drogas, enfim, foram abertos, né, e se converteram em centros culturais, né, onde as pessoas podem ir lá para lazer, para passear, para ver apresentações, para exposição de arte, enfim. Além disso, os parques, biblioteca, né, que são um exemplo também bastante conhecido de Medellín, foram bem importantes, né, esse aumento dos espaços intersetoriais dentro dos bairros mesmo, né, que antes eram bairros bastante perigosos, com programas, né, visando incluir as comunidades, né? Então, oferecendo cursos de informática, administração de pequenos negócios, aqui também cursos de idiomas, de artes, possibilitando a realização dessas feiras, da comunidade aqui, né, ao redor dos parques biblioteca, então foi bem importante. E uma coisa que ele sempre, né, quando se fala
desses projetos em Medellín é a participação da comunidade, né? Então, antes, a gestão foi lá ouvir a comunidade, né? Falar com os representantes de bairro e tudo mais, para ver o que eles gostariam que tivesse, né? Nesses novos espaços que estavam sendo criados. Então, como a comunidade fez parte desse processo de criação, né? Foi bem importante porque eles têm esse sentimento de pertencimento desses locais. Então, para cuidar dos locais, para utilizar, né? Então, isso foi um dos principais, é, uma das principais iniciativas foi ter ido ouvir a comunidade, né? Para que esses locais fossem utilizados de fato e também cuidados pela comunidade, né? Aqui a gente tem em Medellín também, ó, na parte daí de mobilidade, né? Essas estações de metrocable aqui, que eles instalaram para conectar, então, o centro da cidade a essas regiões mais periféricas, né? Facilitando a mobilidade também. Aqui, então, foram criadas 7 linhas em diferentes pontos da cidade, né? E outra coisa muito legal de Medellín, né, foi que esse bairro Las Independências, na Comuna 13, que antes era um bairro dominado pelos grupos armados e que se transformou numa galeria de grafites a céu aberto. Então, tem aqui uns exemplos dos grafites, ali aparecem mais alguns, né? Aqui também. E, e também as escadas rolantes elétricas, né, que foram instaladas nas áreas mais íngremes do bairro, estão cobertas aqui para acesso aqui da população e são as únicas do mundo implantadas numa favela, né? E hoje em dia, né? Então é muito interessante que daí vários turistas de vários locais do mundo vêm visitar esse bairro, né? E os artistas podem mostrar a sua arte, aqui os grafites, falar sobre a história, né? Dali dessas artes. Então é bem, bem interessante essa evolução, né? E E essa mudança num bairro que antes era tão violento e que hoje em dia é um lugar onde os turistas querem conhecer e visitar, né? Agora mudando aqui um pouquinho agora para na Europa, né? Nantes, na França, tem o Largo 50 Teges, né? Que teve uma transformação também muito grande ao longo dos anos, né? Então, essa transformação começou lá em 1985 e finalizou em 2013, né? Então, esse largo chegou a abrigar um fluxo de 44 mil veículos por dia, né? Distribuídos em 9 faixas, dedicadas a automóveis, né? E foi, então, passou por uma série de transformações, intervenções, sendo a última em 2013, né? E hoje em dia se percebe uma mudança grande nas prioridades, então, né? Que atendem muito mais agora as necessidades dos usuários de transporte coletivo, pedestres, ciclistas. Então, esse exemplo lá em Nantes é um exemplo muito legal, né? Da mobilidade, que incentiva a mobilidade ativa e, e também prioridade, né? Transporte coletivo ao invés de transporte individual. Um exemplo agora nos Estados Unidos, né? Agora voltado mais à parte de parques públicos também. O Adaptative Playground, Let's All Play, em Salem, na cidade de Salem, em Oregon. Eles têm, então, fizeram um playground inclusivo, que ele fica ao lado do Hospital de Salem, né? E esse parque aqui, ele serve como um ambiente também de terapia pediátrica e adulta. Eles têm, então, aqui, desde o escorregador acessível, tem elementos sensoriais, tem esse circuito acessível aqui para os pacientes desenvolver habilidades motoras aqui, podendo se segurar e se apoiando aqui nas barras laterais, né? Então, esse exemplo de playground inclusivo foi muito importante e, e é muito, muito legal, né? Aqui dá para ver uma foto mais aérea dele aqui principalmente para auxiliar, né, na recuperação dos pacientes do Hospital de Salem, mas que ele é aberto para a comunidade também. Aqui em Passo Fundo, a gente tem um exemplo de uma iniciativa de cidade inteligente, que é
o Parque da Gari, né? Que ele é uma iniciativa por unir, então, é, tanto o poder público, iniciativa privada e associação comunitária na, na criação e na manutenção do parque, né? Então, o que que acontece? O poder público, né, é responsável pela manutenção do parque, cortar grama, limpeza e tudo mais, e também pelo espaço Prisma Espaço Geek, né, que é um espaço onde as escolas podem levar os seus alunos, que eles têm acesso à parte de tecnologia, aqui, usar óculos de realidade virtual, né, tem um monitor explicando tudo, as crianças podem acessar os livros, os brinquedos, utilizar. É bem interessante. Tem também computadores para os alunos poderem acessar, também tem para poder usar jogos, tudo mais. Aí a associação comunitária é responsável pela parte da Feira do Produtor, que é uma feira que é aberta nas quartas e sábados pela manhã. E então essas famílias de produtores, elas são responsáveis pela feira, né? Aqui eles têm 62 estandes e 54 famílias de produtores. E, em média, passam 4.200 consumidores por semana nessas feiras, né? Com produtos orgânicos e tudo mais. E a iniciativa privada foi responsável pelo complexo gastronômico da Gari, que é uma antiga, é uma, foi realizada a partir de uma revitalização da antiga estação férrea aqui. E aí, então, tem desde os estandes aqui dentro para alimentação, né? 11 estandes aqui ao longo daqui da edificação. E mais ao fundo lá tem uma parte da edificação que é dedicada à parte mais cultural, né? Então, tem exposições de arte aqui, tem também a parte de empreendedorismo, onde tem apresentação de pitches, de startups, eventos, né? Mais de empreendedorismo e inovação. E também agora ia ter essa parte também ia ser dedicada a ter as aulas de música da escola de música aqui dentro, algumas aulas de música também. Então, bem legal todo esse projeto, né, unindo tanto o poder público, a associação comunitária e iniciativa privada, né? Em Curitiba, agora mais na parte de mobilidade, né? Curitiba é um exemplo aqui no Brasil que várias vezes aparece em diversos rankings como iniciativas importantes, né, na parte de mobilidade. Lá a gente tem os BRTs, né, que é o Bus Rapid Transit, e eles várias vezes têm iniciativas para a população utilizar os BRTs, desde bilhetes integrados, que daí tu paga uma passagem, se não for sair desse túnel aqui, né? Se for só sair do ônibus e pegar outro ônibus, não precisa pagar uma nova passagem. E também eles têm esse sistema trinário, que é uma iniciativa bem legal também, para incentivar o uso dos BRTs, né? Então, aqui nessa zona de mais alta densidade, né, desde edifícios comerciais ou de uso residencial, essa zona de mais alta densidade, mais aqui no centro, próximo aos BRTs, né, para incentivar esse uso também. Daí tem essas três linhas, as linhas dedicadas aos BRTs. Daí tem essas aqui que são as de mais baixa velocidade, não tão rápidas, né? Para carros particulares e tudo mais. E também tem essa aqui, que é o terceiro eixo aqui, que é para tráfego um pouco mais rápido, aqui 60 quilômetros por hora, né? E daí também a densidade também já vai diminuindo conforme vai se distanciando do centro aqui, né? Dessas linhas principais. Aí são zonas de mais baixa densidade. Para incentivar principalmente o uso dos BRTs, né? Que tem um custo elevado para manutenção e tudo mais. Então é bem interessante esse sistema. Em Passo Fundo, também relacionado à mobilidade ativa aqui, né? Já que são iniciativas para mobilidade. A gente tem ainda poucas estações de compartilhamento, né? Tem 10 estações de compartilhamento de bicicletas, mas o que é legal é a iniciativa, né, da gestão pública de disponibilizar as bicicletas compartilhadas, né, de forma gratuita para a população. Então, tu não precisa pagar nada para utilizar, só tem que fazer um cadastro ali rápido para poder retirar as bicicletas e utilizar.
Aqui era um estudo da Paula Saraiva, que foi uma aluna do mestrado também do PPG-ARC, né? Que ela estava fazendo um estudo para propor, né, novas estações de compartilhamento mais voltadas para os bairros. Aqui não está aparecendo, mas ela fez um estudo com base no relevo também de Passo Fundo, e propôs também extensão das ciclovias, né? Foi bem legal. Um outro estudo foi do Maurício Kuntz, que também era aluno aqui do mestrado, e que também estudou a mobilidade, né, em diversas cidades, estudou a malha cicloviária. E aqui no Brasil, ele foi a Curitiba e fez esse mapeamento também, e estudou sobre a malha cicloviária de Curitiba. Hoje em dia já deve ter bem mais, né, ciclovias, ciclofaixas, isso era em 2018. Mas naquela época, ele levantou que em torno de menos de 3% dos deslocamentos poderiam ser realizados de bicicleta em Curitiba, pois apesar de ela ser ainda um case de mobilidade no Brasil, a gente tem muito que melhorar, né, ainda. Então ainda tem muito poucas ciclovias, ciclofaixas, né? E comparando, né, no estudo dele com outras cidades que já veem mesmo as bicicletas, né, como um meio de transporte, né, eles já têm uma malha cicloviária muito maior. Então, em Copenhague, por exemplo, tem 42% dos deslocamentos podem ser realizados de bicicleta. Então, já facilita a pessoa não só usar como lazer a bicicleta, mas poder ir para o trabalho, levar os filhos, tudo mais para a escola, né? Então, porque tem uma malha muito maior, né? Distribuída pela cidade, né? Uma malha cicloviária. Então, finalizando essa parte da mobilidade e planejamento urbano, a gente, se for olhar essa charge aqui, né, hoje em dia a gente ainda dá muito mais espaço, né, muito mais vias para o transporte individual, né, e o que sobra ali, né, uns espaços para o transporte coletivo e para ciclovias, às vezes nem tem, né, ali é um lugarzinho onde ciclistas passam, ou onde dá, tu coloca uma ciclovia ali, ciclofaixa, um cantinho, né, então, isso ainda é um problema, né? A gente tem que dar é, muito mais prioridade para o transporte coletivo e para a mobilidade ativa, né? E aqui essa analogia que é interessante, né? Que se a gente fosse planejar nossas casas, como muitas vezes são planejadas em algumas cidades, muitas vezes a gente teria que colocar uma garagem enorme aqui, né? Para dar prioridade para o automóvel individual aqui. É, e o resto, onde sobra um cantinho, a gente coloca as outras partes aqui, né? Como é feito muitas vezes para o transporte coletivo e mobilidade ativa, ciclovias e calçadas e tudo mais, né? Bom, nas iniciativas, aí eu finalizei essa parte, né? Com essa reflexão, né? Para a gente pensar mais na importância de priorizar essas outras áreas, né, de transporte coletivo e mobilidade ativa, né? E agora, então, nas iniciativas para o meio ambiente, eu vou trazer algumas muito legais, tanto fora do Brasil quanto no Brasil, né? Então, a gente tem o New York City Street Tree Map, que é um mapa, né, onde tem os dados e a localização de toda a flora urbana do município de Nova York, né? Aqui a gente tem mapeado 680 mil árvores, mas agora eu olhei novamente, já estava em 800 mil árvores, né? 800 e poucas. E aí tu tem informações, né, desde benefícios ecológicos e econômicos dessa flora urbana, né? Então a gente tem, se a gente clica na árvore, a gente vê quando que ela foi plantada, quando foi a última poda. E aí ele traz também os dados desde quanto que essa árvore interceptou de água da chuva, né? Quanto que ela removeu de poluentes do ar a cada ano. Então é muito legal. Então, clicando no mapa ali, se tu vai clicando, daí, por exemplo, eu cliquei num para ver um exemplo aqui. E aí eu vi que quando eu cliquei apareceu lá que era uma árvore da espécie Fraxinus, né? E que só essa árvore ela reteve 3,7 mil galões de água da chuva anualmente e poupou os cofres municipais cerca de US$ 348 ao reduzir emissões de gases poluentes, né? Então, nas iniciativas de meio ambiente, essa parte da arborização urbana é muito, muito importante, né?
ter o inventário arbóreo da cidade, né? Tudo isso é importante para a redução de emissões de gases poluentes, né? Para diminuir essas enchentes, muitas vezes ajudar, na verdade, né? A diminuir ao absorver a água da chuva, enfim. Curitiba também novamente apareceu aqui, né? Com uma outra iniciativa bem legal que é os 100 mil árvores, né? É um projeto que a prefeitura distribuiu árvores para poder ir lá buscar uma mudinha de árvore e tinha essa meta de 100 mil árvores plantadas. Também tinha no site, era legal porque tinha um mapa colaborativo, onde tu podia dizer o local onde tu plantou a tua árvore e tudo mais, né? E deu tão certo, né, que o arvorômetro já estava em 366 mil árvores. E aí eles expandiram o projeto para projeto meio milhão de árvores agora, hoje em dia, que também tá evoluindo e tá sendo muito legal. Então não é exatamente igual, né, o de Nova York, mas também é um projeto visando essa parte de arborização urbana que é muito importante. Em São Paulo tem um outro projeto aqui relacionado também com o meio ambiente, que é o Bueiros Inteligentes, né? Também como a gente tem muita enchente e tudo mais lá, eles criaram essa ideia dos bueiros, porque muitas vezes bueiros entupidos, né, fazem com que aumente ainda ali nas ruas a água e logo tem essas enchentes e a cidade fica muito difícil de andar de carro, de caminhar, de tudo, né? Então, eles instalaram esses bueiros, né? Que eram cestos, instalaram esses cestos nos bueiros, com esse sensorzinho de nível que quando enche o cesto, aí avisa lá a central de monitoramento para vir esvaziar, né, esse cesto. E também eles deixam esse espaço aqui aberto, né, um pouco maior para passagem de resíduos um pouco maiores, tipo latinha, garrafinha de água, enfim. E eles dizem que quando eles recolhem o bueiro ali, né, quando tá cheio, cerca de 40% da sujeira retirada ainda pode ser reciclada, né? Então, esses cestos retêm esses resíduos maiores, né? Aí, outro exemplo agora em Amsterdã, né? São as câmeras que fiscalizam os veículos que podem entrar nas zonas de baixa emissão, que são as LEs, né? Então, inicialmente era um projeto mais aqui no centro da cidade. Até 2022, aqui no centro só podiam transitar veículos elétricos. Normalmente eram os veículos públicos ali, ônibus elétrico e tudo mais. Depois expandiram para essa área em laranja aqui até 2025. Também outros tipos de veículos podiam transitar, mas teriam que ser veículos elétricos também. E depois, agora, a nova meta é que até 2030, essa área em verde, né, só seja emission free também. Então, só veículos elétricos poderão transitar em toda essa região, né? Isso é muito, muito legal, essas políticas que vão evoluindo assim ao longo do tempo as áreas de baixa emissão. Um exemplo muito interessante também é o Google Project Sunroof, que eles mapearam, né, nos Estados Unidos, todos os telhados das casas para ver onde eram as partes do telhado onde tinha maior emissão, maior incidência, quer dizer, incidência solar, né? Então, se a pessoa fosse comprou painéis solares para instalar, ela poderia acessar o site e ver qual era o melhor local para colocar os painéis solares, né? Que ia ter uma maior geração de energia, né? A partir dessas, desses painéis solares, já que ia incidir é, mais sol nessa parte do telhado, né? Agora, então, ali de meio ambiente eu trouxe de várias áreas, né, ali, desde energia renovável, também arborização, parte de tecnologia ali também vou um pouco aquele bueiros inteligentes e tudo mais. E agora a gente vai para a parte final, que é de governança, tecnologia e inovação. Então, eu trouxe poucas aqui, mas bem representativas essas iniciativas, né? Então, na Estônia, né, eles têm um projeto e-Estônia, que é bem legal, porque 99% dos serviços estão disponíveis de forma online, né?
Então, mais de 98% da população já possui uma identidade digital, e com essa identidade digital eles podem fazer diversos serviços que podem ser acessados pela internet, desde abrir empresas, pagar impostos, registrar recém-nascidos, é, matricular o filho na escola, marcar consultas médicas e até mesmo votar. Votar, eles ainda dizem que 46% dos estonianos usam o voto pela internet, né? Mas já é bastante gente, assim. E eles dizem que somente três coisas não podem ser feitas online, né? Que é casar-se, divorciar-se e comprar imóveis. Essas ainda têm que ser presencial. É, Além disso, a gente tem uma iniciativa bem legal em Cascais, em Portugal, que eles abrem os dados, né, da cidade para as pessoas acessarem. Então, desde informações relacionadas ao ambiente, energia, né, meio ambiente, educação, mobilidade. Então, se a pessoa tem uma startup, né, quer fazer uma solução para melhorar a cidade, ela tem acesso aos dados, né? Então, isso visa reforçar essa cultura de disseminação dos dados, né? Para que possam ser desenvolvidas soluções inovadoras, né, que qualifiquem a vida na cidade. Eu até acessei ele antes, no meio ambiente, ele dava para acessar, porque no verão tem muitos incêndios várias vezes, né? Então tu consegue acessar ali onde foram os incêndios, né? A localização, em que data, que horário, né? Tipo, os locais e tudo mais. Então, é bem interessante. Então, esse aqui é no site do Dados Abertos de Cascais, né? .pt. Ah, ali. Esse site tinha até sido atualizado, mas dá para acessar os dados lá, tá bem legal. E aqui em Passo Fundo, né, finalizando, a gente teve a revisão do plano diretor, também participativo, que eu digo, né, que apesar de ser uma iniciativa, às vezes as iniciativas inteligentes não precisam ser sempre totalmente tecnológicas, mas podem ser iniciativas analógicas, né? Então, essas reuniões, essas audiências públicas, né, com os representantes dos bairros, né, mostrando o plano diretor, falando o que que pode ser melhorado, né, pedindo a opinião deles, né, para propostas para cada área, né, explicando primeiro o que era, né, tinham as conferências iniciais ali para explicar como que estava o plano diretor e as possibilidades de melhorias, né, e depois combinando, então, essas reuniões setoriais com a consulta online também. Então, foi uma participação bastante grande da população aqui em Passo Fundo, né, nessa consulta online para a revisão do plano diretor participativo. Foi bem importante. Então, finalizando a minha apresentação, eu trago novamente, né, a importância, né, de a gente buscar soluções, né, para um desenvolvimento urbano mais sustentável e centrado no ser humano, né? E trazendo sempre essa visão de que uma cidade inteligente não é a que usa mais tecnologia, né? A tecnologia é só uma ferramenta para desenvolver essas soluções, né? Uma ferramenta para melhorar as cidades, né? E que sim, o que é importante é propor soluções orientadas a pessoas, né? Que vá em direção a melhorar a qualidade de vida da população e priorizar a participação cidadã nesse processo de planejamento urbano, né? É como aconteceu lá em Medellín, né? E que faz com que tenha esse sentimento de pertencimento para a comunidade, que dessa forma as pessoas usem mais esses espaços criados, usem mais essas soluções criadas, né? E também cuidem desses espaços, né? Porque realmente sentem parte daquela construção, né? E da construção daquela solução e daquele lugar, da criação daquele lugar, né? No exemplo lá dos parques lá que eu estava mostrando antes
lá em Medellín. E, como eu trouxe lá no início também, na minha apresentação, não existe desenvolvimento sustentável sem redução das desigualdades sociais, né? Então, buscar reduzir essas desigualdades, né, através de políticas públicas, né, buscando garantir acesso à cidade e a serviços públicos de qualidade, né, acesso a todos, né. Então, muito obrigada, né, pela oportunidade, agradeço a atenção de todos. Aqui estão meus contatos, né, meu LinkedIn, meu Insta e também o meu e-mail, se tiverem dúvidas ou contribuições. Muito obrigada pela atenção.